E aí, como vocês estão? Sabe o que é engraçado? O pessoal que assiste meus vídeos acha que eu trabalho só com isso daqui, criação de conteúdo. Mas na realidade, você viver só de YouTube, de Twitch, no Japão é muito difícil, porque o custo de vida aqui é muito caro. Talvez no Brasil daria pra ficar um tempo ali parado e tudo mais, mas e aliás, eu já tenho um trabalho, porque eu iria parar de trabalhar só pra ficar vivendo de YouTube. E YouTube também é uma coisa de altos e baixos. Eu acho que eu ficaria neurótico se eu tivesse só a renda do YouTube, porque quando você visse seu gráfico ali abaixando de renda, você iria começar a querer produzir conteúdo um atrás do outro ali, vídeo um atrás do outro, e isso seria muita pressão. Nos primeiros 6 meses do canal, ele sempre foi bem produtivo no quesito financeiro, porque os vídeos é muito fácil fazer, de baixo custo, era simplesmente andar em Tóquio, conversando sobre algum assunto polêmico que estava acontecendo no Japão, ou sobre uma experiência morando aqui. Praticamente não tinha custo nenhum, a não ser gastar minha energia e meu tempo editando, corrigindo as cores e colocando no YouTube. Aí depois de um tempo, eu já com o canal aí, mais de meio ano, eu conversei com um amigo meu, ele tem um canal bem grande, mais de 1 milhão. Eu falei assim, só por curiosidade mesmo, se ele tinha alguma dica pra mim, né, que ainda era pequeno. E ele me disse dessa forma: cara, você tem que se conectar com o seu público, deixar eles interessados em saber mais sobre você. Aí eu ouvi, né? Mas não levei muito a sério. Confesso que não levei muito a sério. Mas depois de um tempo, tava andando em Tóquio, tinha terminado de gravar um vídeo. Tava andando assim, sem rumo mesmo, eu gosto. Eu comecei a ver, principalmente gringos, fazendo live no Ticoteco, na Twitch, e automaticamente soou um sino, eu ligando a fala do meu amigo. Você vê alguém fazendo live em público, é uma coisa bem interessante, você consegue ver o cara ali conversando com o público de maneira bem pessoal, às vezes até íntima, né? E pra mim aquilo, quando eu tava vendo, era uma conexão genuína. Dava pra ver que o cara tava ali interagindo com o público, era uma coisa ali que era mais íntimo. Então começou a surgir uma semente na minha cabeça. Queria tentar aquilo, tentar algo novo. Aquela era a peça que faltava no quebra-cabeça, mas eu nunca tinha feito live na vida, né? Então essa semente começou a brotar, tudo mais. Como era a minha primeira live, eu tinha que fazer tudo certo, não podia dar nada errado. Então eu comecei a montar meu equipamento, fazer testes, até mesmo fazer algumas lives offline. Eu que nunca achei que teria um canal no YouTube, estava ali, pronto para fazer uma live, né? Eu escolhi o lugar que eu mais gostava, de Tóquio. O horário também, eu escolhi um horário que não era tão bom de propósito, porque se eu fosse passar vergonha, que fosse passar vergonha para pouca gente. Então eu escolhi um horário ali que eu sabia ou achava que não ia ter tanta gente. É muito diferente você gravar um vídeo pro YouTube, onde você pode cortar, onde você pode editar, você pode ver de novo se ficou bom ou não e refazer. Numa live você interage em tempo real com o público, não tem edição, não tem filtro, é um desafio de improviso e de certa forma exposição total. A interação é imediata, a gente acaba falando coisas, a conversa começa a fluir sem roteiro, o público tá ali, o público tá reagindo, comentando, e é uma experiência autêntica, mas também vulnerável de certa forma. Vulnerável, eu digo que você tem que pensar muito no que você vai falar, porque você pode ofender alguém. Hoje o mundo tá cheio de mimimi. Por exemplo, eu não podia falar a palavra gordo, porque depois que eu falei gordo em um vídeo, uma live, veio uma cacetada de gente me encher o saco, falando que eu não podia falar isso, que se sentiu, menosprezado. Aí eu comecei a falar nutricionalmente indisciplinado, em vez de falar gordo. Aí também veio no Instagram, no meu Instagram, veio e falaram: isso aí é chato você falar assim. Então basicamente você não tem que negar que aquele biotipo de pessoa existe. Então eu abri minha primeira live ali, no começo o medo tomou conta. Era muita informação, muita gente interagindo e ao mesmo tempo. Mas aí eu respirei fundo, lembrei o porquê tava ali. E a gente vai se acostumando, né? A gente vai se adaptando. Comecei a interagir com as pessoas, a responder as perguntas. E de repente eu vi que tava tudo fluindo. E comecei a ficar confortável, me adaptar a tudo aquilo ali. Foi como se tivesse perdido o cabacinho pela primeira vez.
Aí depois voltei pra casa, né? Senti como se tivesse feito uma missão, tivesse cumprido uma missão. Foi muito legal conversar com o pessoal de forma mais íntima, tal. O pessoal perguntava, eu respondia, como se eu estivesse conhecendo minha audiência ali pela primeira vez. Alguns já tinham uma ideia de como era pelos vídeos, né? Outros se surpreenderam por ver esse lado um pouco diferente, né? Um lado mais real. Mas foi muito legal porque foi como um papo de bar. E eu sempre falo, as minhas lives são como se fosse um papo de bar. E eu gostei tanto da interação que comecei a fazer cada vez mais live. Mas tinha um problema, as lives não se pagavam. Desenvolvi um vício e esse vício não se pagava. Às vezes, até mesmo, eu pagava para fazer live. Por quê? Porque o transporte público aqui no Japão é caríssimo. Aqui você paga... Diferente do Brasil. No Brasil você pode pegar um trem, um metrô e você anda a linha toda ali por um valor fixo. Aqui não. Aqui cada estação tem um valor diferente. Então, se você for andar 5 estações, vai pagar um valor. Se for andar 10 estações, vai pagar um valor muito mais caro. E além das lives não se pagar, muitas vezes eu tirei do meu próprio bolso, né? Então, aquilo era um péssimo negócio. Eu só continuei mesmo fazendo aquilo porque era uma terapia para mim. Já estava vivendo bastante tempo aqui no Japão e só tinha amigos japoneses, só interagia com japoneses ou com brasileiros que são descendentes, né? E o povo aqui, ele é bem frio, ele não tem aquele calor igual o brasileiro de chegar, chamar você pra festa, chamar você pra comer um churrasco, pra fazer alguma coisa. Geralmente, no final de semana, ninguém quer sair, porque tá todo mundo cansado, principalmente se trabalha em fábrica, o pessoal tá todo quebrado, né? Então o pessoal ou quer descansar ou quer fazer o entretenimento deles. Jogar videogame, praticar algum esporte, sair com a família. Brasileiro, principalmente quando você junta vários homens, é uma quinta série total. Tem aquele calor, né? No final de contas era um win-win. Era um ganha-ganha, todo mundo ganhava. Eu mostrava o Japão, contava minha experiência, respondia as dúvidas das pessoas. E eu ganhava a companhia de todo mundo que estava ali na live. As lives só começaram a se pagar mesmo depois de um ano. E de certa forma, ficar no positivo depois de mais um tempo ainda. Principalmente depois que apareceu o Live Pix, o Pix, né? Que foi uma benção aí para todo streamer, porque antes do Pix, a pessoa quisesse dar o superchat no YouTube ou comprar sub, né? Se tornar inscrito na Twitch, ela teria que ter passar o cartão de crédito dela ali. Muitos brasileiros não têm um cartão de crédito e alguns até não querem ficar usando nesses sites. Então era muito limitado o povo que ajudava. Aí depois apareceu o Live Pix, o Pix, e pela facilidade ali de só entrar no banco, porque todo mundo tem conta no banco, e fazer um Pix de forma rápida e aparecer a mensagem ali na tela, falando, ou zoando ou agradecendo. Então a renda de muito streamer aí, não vou nem falar que duplicou, aumentou umas 5 vezes mais. Mas mesmo assim, ganhando mais por causa do Pix, né? Pela minha realidade, não dava pra viver só disso. No máximo, aumentar um pouco a renda aí, fazer mais lives, comprar alguma coisa pra voltar pro canal em relação à qualidade e tal, né? Mas agora é o segredo, né? O que realmente dá um dinheiro legal assim, dá pra complementar bastante a renda, é o que acabou sendo consequência de ter um canal falando sobre o Japão. Esporadicamente, o pessoal que assistia aí meus vídeos, né, live e tudo mais, entrava em contato pelo Instagram, falando que ia vir pro Japão e perguntando se eu não podia fazer um tour com eles e tal. No começo eu não liguei muito, vou ser sincero, já que nunca tinha cogitado fazer isso, né? Mas aos poucos eu fui aceitando algumas pessoas, assim, que pareciam legais, né? Afinal, o peixe estava caindo na minha rede porque eu não iria pegar. Uma coisa que eu aprendi é que quando a gente fala de tour, a pessoa geralmente acha que é só pegar o cliente aí, né? E sair andando pelas ruas, em pontos turísticos. Mas o tour vai muito mais que só andar com a pessoa, né? É um trabalho ali que tem que ter uma certa energia, né? Tem que ter um planejamento desde a criação do roteiro, a escolha de horário, os lugares, né? Porque existe os tours tradicionais, né? Que são empresas, agências de turismo que leva dezenas de pessoas, 15, 20 pessoas, vai guiando elas e eles já têm um roteiro ali, é impossível você alterar. Agora, quando você está fazendo um guiando personalizado, é você e mais 3, 4 pessoas,
você faz um negócio personalizado ali, você tem a liberdade, né? Você pede ali pro cliente, tem lugar que você gostaria de ir, você viu algum lugar que você queria ver a qualquer custo e você tem que incluir aquilo ali no roteiro. Então, assim, o canal em si não me gerava muito dinheiro ao ponto de simplesmente falar, opa, vou parar de trabalhar e viver só disso. Mas as oportunidades paralelas ali, essas sim, eu posso falar que são interessantes financeiramente. Até que um dia eu tava no Instagram, um cara me mandou mensagem, ele falando que queria fazer tudo comigo, perguntou o preço, tal, os detalhes. Aí eu respondi, aí ele ficou sem responder por algum tempo e ele respondeu e falou assim, cara, eu também faço tour aqui no Japão e o preço que você tá cobrando é muito baixo. Tá tirando cliente aí de várias pessoas, tal. E ele falou que um cliente que fechou comigo veio falar com ele porque o preço dele tava tão caro. E por isso que ele veio tirar satisfação, tentando descobrir quanto que eu tava cobrando. E eu falei, oxe, eu nem respondi, na verdade. Só que depois me despertou uma curiosidade, como assim tá tão baixo? Aí eu comecei a entrar em contato com alguns guias que são famosinhos aqui, né? Ninguém me respondeu porque eu tenho esse perfil, né? Eu tenho um perfil do Japão, então eles saberiam. Pedi para 2 amigos meus entrarem em contato com os mais famosos. Um deles entrou em contato e de 6, só um respondeu. Aí o outro, que já tinha um perfil um naipe mais de rico, de 6 pessoas que ele entrou em contato, 4 responderam. Pra você já ver como que começa a hipocrisia aí, né? Só porque o outro não parecia ter tanto dinheiro assim, nem responderam ele. E foram os mesmos perfis que eu passei pra ambos. E realmente, eu descobri que eu tô cobrando menos da metade do que os caras cobram. Mas eu não liguei, não. O mercado é livre. Quando eu ajustei o preço que eu achava certo. Mais alinhado ali com a realidade brasileira. Pra minha surpresa, adivinha só. Todas as pessoas passaram o mesmo valor, como se tivesse combinado, né? É o mesmo valor, o mesmo número de pessoas, né? E o mesmo número de horas que eles faziam, né? Que seria, no caso aí, 7 horas de tour. Todos eles, o mínimo que faziam era 7 horas. E nisso eu pensei, calma lá, aqui é uma máfia isso daqui, pra todo mundo tá cobrando. É muita coincidência, sabe? Achei engraçado até. E nem teria criado esse vídeo se não aparecesse um cara no Instagram do nada pedindo pra mim abaixar o preço porque tava tirando o cliente dele. Eu nunca na minha vida imaginei que estaria fazendo isso, sendo pago pra mostrar toque pras pessoas, né? Até tanto que eu sempre gostei de explorar tudo sozinho. Acho fascinante me perder, conhecer lugar novo, né? Já que você não conhece lugar nenhum, qualquer lugar que você se perca é um lugar novo que você tá conhecendo. Eu sou a favor de dar a cara a tapa e explorar os lugares sozinhos. Mas eu também entendo, até tanto pelos meus clientes, que às vezes a gente quer tirar o máximo daquela viagem possível. Primeiro, por causa que é caríssimo você viajar para o Japão. 20 dias em Tóquio, você gasta aí a média mais pro lado barato, de 17 mil reais. Né? Contando aí a passagem aérea de São Paulo, que a média é 7 mil reais ida e volta, né? Porque quase todos os voos pro Japão saem de São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, se você mora em outro estado, você vai acabar pagando 2, 3 mil reais a mais. A passagem pode chegar até 10 mil reais ida e volta, né? Porque você precisa viajar do seu estado para Guarulhos e de Guarulhos ir pro Japão. A maior parte dos clientes que eu peguei são pessoas que, óbvio, né, tem o desejo aí de conhecer o Japão. Muitos deles têm esse desejo aí desde criança por causa de anime, mangá, desenho, algum jogo de videogame, né? E grande parte dessas pessoas aí já tem uma carreira, né? Já ganha bem, já tem uma vida ali estabelecida. E essas pessoas, elas falam que é muito difícil elas pegarem folga, ainda mais com tantos dias assim. Eu acho que a melhor parte de guiar as pessoas aqui por Tóquio, ver o olhinho delas brilhando, porque é um lugar totalmente novo. Não é como se você fosse viajar assim para os Estados Unidos ou para a Espanha, para algum país da Europa, porque o Japão ele é totalmente diferente. Os costumes são diferentes. A pessoa, primeira vez dela que ela não consegue ler nada, porque aqui tem 3 alfabetos e os 3 não são letras romanas. E é legal que cada cliente é diferente. Tem os que já conhecem o meu conteúdo
sempre me falam: ah, eu queria ir naquele lugar X que você mostrou em tal vídeo. É meio que como se a gente já se conhecesse, porque ele já assistia. Eu tenho um cliente que quer saber tudo de história. Então você tá lá levando ele pra tal lugar, ele quer saber história de anos atrás, quer saber tudo, 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 que também é legal. E tem cliente que quer mais conversar sobre sua vida, como que é morar no Japão, do que o guia em si. Eu tive clientes aí que, pô, o- os caras perguntavam: ah, como que é morar no Japão? Ah, como que faz pra entrar numa escola aqui, numa faculdade aqui? Como foi sua adaptabilidade? Ganhar dinheiro sendo estrangeiro no Japão não é fácil e também não é difícil. Enquanto muitos brasileiros, infelizmente, são limitados a trabalhar em fábricas aqui no Japão, o país tem várias oportunidades e depende muito da experiência e habilidade de cada pessoa. E muitas vezes a gente tem que se reinventar.